Olá, pessoal. Muito boa tarde. O Globo Esporte está chegando. Olha como é que o Casemiro ficou com a derrota da seleção. A gente ficou mais ou menos assim também, né? Resume bem o sentimento do amistoso de ontem. O Casemiro, inclusive, deu mole no primeiro gol da França. A defesa como um todo do Brasil não conseguiu parar os caras não, né? Flamenguistas, sinto dizer, hein? O Léo Pereira sofreu. A França errou o passe. O Léo Pereira deu na fogueira para o Andrei Santos, que tocou no Casemiro. O Casemiro foi desarmado facilmente. E a bola ficou com o Dembélé, que já olhou direto para o Mbappé. Agora repara no Léo Pereira de novo. O Mbappé tá correndo para um lado e o Léo foi para o outro. O passe vai no meio. Aí esquece, ninguém pega mais. O segundo gol começa com o Brasil perdendo a bola lá no ataque. A França dá 1, 2, 3, 4, 5 toques de primeira. O Olise recebe livre no meio. E aí o Léo Pereira ficou vendido. Não sabia se ficava no Ekitike ou se ia no Olise. O Wesley chega atrasado. E a França fez mais um de cavadinha. Quem entrou muito bem no jogo foi o Luiz Henrique, ex-Botafogo, ex-Fluminense. Ele entrou no intervalo no lugar do Rafinha e foi pra cima dos franceses. Ele entortou ali o lateral deles, ó, esquerdo, logo no primeiro lance. Aí ele chuta uma bola perigosa de fora da área e quase faz o dele. No rebote, ó, o Vini tocou pro Casemiro, que isolou pra longe, né? O Luiz Henrique deu assistência para o gol do Brasil. Ele bate cruzado para o Bremer diminuir o placar. Aí, no fim, ele ainda rouba essa bola e cruza para o Bremer de novo. Então, eu acho que o Luiz Henrique garantiu a vaga dele na Copa com esse jogo. E o Bremer também, tá? Meus palpites. Bom, já o Vini Júnior ainda não conseguiu repetir na seleção o mesmo nível dele, né, no Real Madrid. Ele tem 8 gols em 46 jogos pelo Brasil e ontem foi mal de novo. O Vini recebeu na direita, ó, tentou ir para cima, mas o Theo Hernandes desarmou com até certa facilidade. No segundo tempo, ele tenta pela esquerda, arranca de novo, só que sai direto, com bola e tudo. E no finalzinho, ele perde uma chance incrível e podia ter empatado o jogo. Foi realmente uma partida muito, muito ruim do Vini, para esquecer. Ó, depois do segundo gol da França, alguns torcedores brasileiros cantaram o nome do Neymar. Mas o Ancelotti continua sem dar muita bola para esses pedidos da torcida pelo Neymar. Agora temos que falar dos que estavam aqui, que han jogado. Agora temos que falar dos que estavam aqui, que jogaram, que deram tudo, botaram a cara, trabalharam muito. Eu estou satisfeito. E depois, vamos nos preparar para o próximo jogo contra a Croácia. O Felipe Brizola estava em Boston e conta mais sobre esse jogo pra gente. Era como se Boston fosse um pedacinho de Brasil. Nossos conterrâneos pintavam amarelo por toda parte. Milhares de fãs aglomerados para ver muitas das maiores estrelas do futebol atual, como o Kylian Mbappé. E se não é fácil acompanhá-lo com lente de alcance, imagine como é para os marcadores. Mbappé, lançado em profundidade, o cara é demais, Mbappé por cobertura! Lembrando, Mbappé não é nem o melhor do mundo, ainda. Este é Ousmane Dembélé, o bola de ouro e o autor do passe. A linda bola do Dembélé e o Mbappé na velocidade, saiu na cara do Ederson. A sutileza do toque francês nos faltava nos momentos de decisão. De Rafinha. Bola em profundidade para o Rafinha, pode bater de primeira, Rafinha experimentou e jogou sobre o gol. A Martinelli, um Brasil sem chutes certos. Passa à direita do gol da França. A caçada para neutralizá-los era visível, tinha muito esforço. Mas os europeus foram superiores também na marcação. Roubavam bolas no ataque e encurralavam a seleção. Dembélé por dentro, Tchouaméni arrumou de primeira para o Mbappé, bateu para fora do gol. Enquanto o craque geracional da França mostrava-se plenamente em forma, o Brasil perdia Rafinha.
com dores na coxa, foi substituído por Luiz Henrique no intervalo. O time de Ancelotti melhorou. Casemiro, clareou, Matheus Cunha, Martinelli, a bola desvia. Konaté se atirou ali e a bola bateu no zagueiro francês. O ex-atacante do Botafogo entrou para fazer o goleiro adversário enfim trabalhar. Acertamos o gol pela primeira vez com Luiz Henrique. Foi por ali que o time cavou a expulsão de Upamecano, com auxílio do VAR. O Konaté tá longe, ó. O Upamecano faz a falta e vai ser expulso o Upamecano. Tá expulso o camisa 4 da França. O empate já não parecia tão distante, até a França sair jogando com passes de primeira, num entrosamento de dar inveja, finalizado com outro toquinho por cima. Maurício tocou, Ekitike, toquinho pro cobertura, de pé em pé, no talento de uma geração impressionante do futebol francês. A reação do time foi na bola parada, um 2-1 em boa hora. Chegou para fazer o domínio, Luiz Henrique bateu cruzado, toca nela, Bremer! Diminui o Brasil, 2 para a França, 1 para o Brasil. Pro Brasil de Vini Júnior restava a luta. Na última chance do jogo, o empate resvalou no pé direito dele e saiu. É um jogo muito difícil, a gente sabe que a França é uma das melhores seleções do mundo, mas o time reagiu bem, infelizmente não conseguimos ganhar. Um jogo pegado, com alguns lances mais duros, e o torcedor brasileiro que veio até aqui fez festa. Foi o segundo maior público da história desse estádio, um dos mais tradicionais dos Estados Unidos. Os jogadores puderam sentir um pouquinho do que vem pela frente. Em relação ao campo, à atmosfera da Copa e ao tamanho das batalhas que essa equipe vai enfrentar. O Ancelotti chamou o zagueiro Vitor Reis, ex-Palmeiras e que está no Girona da Espanha, para o jogo de terça-feira contra a Croácia. Ele foi convocado para o lugar do lesionado Gabriel Magalhães. Bom, então o Brasil volta a jogar na próxima terça, nessa partida contra a Croácia, e vai ser o reencontro depois daquela eliminação doída, né, na Copa do Mundo do Catar de 22. E ó, os croatas chegam embalados, hein? Ganharam da Colômbia de virada no amistoso que foi disputado em Orlando. O Mojica cruza e a bola sobra limpinha para o Arias abrir o placar para a Colômbia, 1-0. Aí o Moscovic arrisca de fora da área, a bola ainda desvia e mata o goleiro, 1-1. E a virada vem com o Matanovic de cabeça, 2-1, Croácia, portanto. Agora, quando esse jogo ainda estava empatado, rolou um inacreditável futebol clube daqueles. O Luiz Dias recebeu na área e só rolou pro Luiz Soares se consagrar. Meu Deus do céu! Olha o gol que perdeu o centroavante da Colômbia. Sozinho, que furada feia, Luiz Soares. E depois o Munhoz ainda acertou a trave. É que a gente não tem como mandar, mas senão a gente mandava a camisa do inacreditável, vou resgatar o inacreditável Futebol Clube. Inacreditável Futebol Clube. Ó, o clima não tá legal entre o Plata e o Flamengo não, hein, gente? O atacante apagou praticamente todas as fotos dele com a camisa do Flamengo nas redes sociais, deixou só aquele momento ali do título da Libertadores do ano passado. Claro, ele não quer perder, né? O Plata perdeu espaço no time com o Leonardo Jardim, não foi nem relacionado para o último jogo e pode ser negociado depois da Copa do Mundo. Quando para de seguir, apaga a foto, tá azedando, hein? E essa resenha aqui, hein? O Flamengo convidou o Mbappé para assistir uma partida de Libertadores depois do jogador brincar sobre um convite, né, do Vini Júnior. Aí nas redes sociais, o clube publicou essa imagem aí com a camisa e o nome do craque francês. E o Ancelotti, vou te dar uma dica, tá? Não é toda hora que eu na volta, a gente vai olhar aí que foi 2-0 para a França, hoje é 2-1, o Brasil perdeu. Quem fez o gol do Brasil foi o Bremer. Mas algumas pessoas não jogaram bem, outras jogaram bem. Eu quero debater com os meninos na volta do VT quem que aproveitou essa chance da seleção, quem já carimbou sua vaga na Copa. E também vou contar pro Ancelotti. E sabe aquele menino que encantou ontem todo mundo, tal de Luiz Henrique? Ele tem um amigo. Quando voltar, eu vou te contar quem é. Tá de olho. E ele não joga vôlei, ele joga futebol. Rodou. A França saiu na frente, Casemiro perdeu a bola no meio-campo, Dembélé achou um belo lançamento para Mbappé e de cavadinha marcou esse golaço, França 1-0.
No segundo tempo, o Brasil foi para cima. Em uma bola enfiada para o Wesley, o zagueiro Upamecano puxou o lateral fora da área. Como o francês era o último defensor e impediu uma chance clara de gol, foi expulso. Mesmo com 1 a menos, a França continuou dando trabalho. Olise acertou um belo passe para Ekitike, que também de cavadinha ampliou para os franceses. A seleção brasileira conseguiu diminuir. Danilo cobrou a falta na área. Casimiro escorou para trás. A bola ficou com Luiz Henrique, que bateu cruzado. E o zagueiro Bremer completou para o fundo da rede. O Brasil joga na terça-feira contra a Croácia, no último amistoso antes da convocação para a Copa do Mundo. Muito bem, boa tarde, Caio, Vene Casagrande, você de casa, sextou, hein? Sexta aqui com a gente, fica aqui com a gente. Olha aqui, acabei de inventar uma palavra nova que já existe, mas que é para outra coisa, mas que agora virou do sextou, tá? Vene Casagrande, ontem a gente colocou esse telão aqui e eu fiquei assim, assustada, mas eu falei que eu gostei, eu vou manter minha opinião. Que o Ancelotti escolher 4 atacantes. Não tá jogando qualquer seleção, tá jogando contra a França. Agora não vamos ser resultadistas, tá? Mas a gente também tem que entender o resultado da partida que foi 2 a 1. Você acha que funcionou esse esquema de ter 4 atacantes contra um adversário tão potente? Você escolheria o Vene Casagrande olhando o resultado agora? Vamos lá, Fernandinha. É muito fácil a gente fazer uma análise pós-resultado e, como você bem mencionou ontem, a gente até elogiou a coragem do Ancelotti. E repito, a palavra é essa. Ele continua tendo coragem porque ele disse que vai manter esse esquema mesmo contra seleções que são mais difíceis, como a equipe da França. Eu mudaria, porque eu acho que se a gente pode fazer teste nesses amistosos antes da Copa do Mundo é entender o que é melhor para a seleção brasileira. Eu penso o seguinte, óbvio que o Ancelotti entende muito mais de futebol do que eu, mas eu acho que contra seleções fortes como é a França e da maneira como a França joga, eu não colocaria 4 atacantes. Mas aí que tá, o que ele poderia fazer? Hoje ele não tem ninguém à disposição que possa mudar o esquema dele. Ele poderia ter um camisa 10, mas quem hoje é o camisa 10 responsável por armar a jogada? Ele não tem à disposição na seleção brasileira. Ele poderia ter testado anteriormente, que é o caso do Matheus Pereira, por exemplo, que joga muita bola com a camisa do Cruzeiro e tem essas características. Mas na seleção brasileira ele não tem ninguém que possa mudar o esquema. Talvez o Lucas Paquetá seja esse jogador. Então, à disposição dele, esse continua sendo o melhor esquema na visão dele. Mas eu, Vene Casagrande, entendo que contra determinadas seleções, como a França, eu acho que cabe você repensar esse esquema tático. Então, eu mudaria contra seleções mais fortes, como é a França. Ô, Caio, olha só, vamos lá. Você acha que o problema foi o esquema tático ou foi que grandes personagens não jogaram bem ontem? E aí isso vai muito longe das mãos do que o Ancelotti possa fazer enquanto a escolha tática dele. Por exemplo, para mim, o Vini Júnior ontem foi muito mal. O Rafinha foi muito mal. E aí, não é ele não presta para a seleção, não é nada disso. Mas que ontem tem dia que é noite, como diz Vene Casagrande. Tem dia que as coisas não acontecem. Você acha que pode ter sido também os personagens que não executaram bem ou que o esquema tático não encaixou? Com certeza, Fernandinho. Eu acho que a responsabilidade principal, principalmente falando de ataque, é dos jogadores. Os 4 atacantes que o Vene se referiu muito bem aqui não foram bem na partida. Óbvio que a gente tem que falar também que o Ancelotti teve 7 desfalques e isso conta na hora de você jogar contra uma seleção poderosíssima como a França. Então o Brasil sente esses desfalques, falta entrosamento, você vê claramente que a França é melhor treinada, tem os movimentos mais otimizados dentro de campo. O Brasil ficou perdido em diversos momentos, inclusive com 1 a mais. Mas o protagonismo desses atletas que estão na seleção brasileira hoje está muito em falta. A gente precisa de um protagonista na seleção brasileira. O Vene falou de camisa 10. A gente já discutiu aqui sobre Neymar na seleção brasileira, eu não quero nem falar sobre Neymar especificamente, mas o Brasil precisa de um protagonista dentro de campo. A gente viu recentemente a Argentina ser campeã do mundo com o Messi, a própria França foi campeã do mundo com o Mbappé de destaque, a Espanha, se a gente voltar lá em 2010 com Xavi e Iniesta, e hoje a gente não tem referência na seleção brasileira. E esses jogadores que lá estão, que são muito bons jogadores, são craques dentro dos seus times, não conseguem desempenhar como fazem nos clubes dentro da seleção. E a gente precisa de atletas que performem na seleção brasileira com números que a seleção merece. Eu até puxei, Fernandinha, eu estava estudando sobre isso ontem, após o jogo,
E para trazer o exemplo do Neymar, mas não falando diretamente só dele, o Neymar tem 138 participações em gols em 128 jogos. Isso significa que ele tem mais participação em gol com a seleção brasileira do que jogo. Ou seja, todo jogo tinha participação do Neymar em gol, seja com assistência ou com gol. O Vinícius Júnior, a termos de comparação, e sem desrespeitar o Vinícius Júnior, que é um craque de bola. Assim, se ele desempenhasse na seleção brasileira o que ele desempenha no Real Madrid, a gente teria um potencial melhor jogador de Copa, que é o que ele pode fazer. Mas na seleção até hoje são 46 jogos com 15 participações em gols apenas. Então a gente precisa de alguém, desde que o Neymar saiu, que assuma esse protagonismo, porque isso é muito importante para a nossa seleção. E aí vamos entrar uma palavra que ela não entra em scouts nem sempre, mas ela entra em quem acompanha futebol, que é o protagonismo, né? Eu falei ontem aqui, quando o debate era o Neymar, que eu acho que o Neymar, às vezes, o ônus e o bônus, né? Ele sofre muito também porque ele é o único de uma geração aí de craque. Eu não tô falando que não tem craques. Eu tô falando que quando você soma tudo e mais um protagonismo, ele é único. A gente vê o Vinícius Júnior, que é um cara com muita qualidade, que é um cara com uma carreira já dentro da Europa muito consistente. O cara já ganhou tudo, fazendo gol importante. Quer dizer, não é um cara que treme na base, mas eu não tô falando de tremer ou não, eu tô falando de ser protagonista. Você acha, Venê, que o Vini não tá pronto para ser protagonista? Ou isso não é um defeito? Ou que para a seleção ou para a carreira dele, isso não é uma característica dele? Porque isso pode acontecer também. Ah, o fulano é bom e tal, ele vai ser o capitão. Não, gente, nem todo mundo tem a liderança como sua característica. Tem gente que consegue desenvolver durante a carreira, mas geralmente isso é uma coisa nata. O protagonismo também. Você acha que o Vini não vai ser esse protagonista nunca? Ou ele pode amadurecer isso pode acontecer? Porque até hoje ele nunca foi um protagonista na seleção brasileira. Fernandinha, acho que ele tenta, acima de tudo, com a camisa da seleção brasileira. A gente vê um Vinícius Júnior extremamente ansioso, nervoso, querendo ser esse protagonista. Mas eu acho que a pessoa que espera esse protagonismo Vinícius Júnior vai se frustrar. E vai se frustrar se esperar isso do Vinícius Júnior, vai se frustrar se esperar isso do Rafinha, porque hoje na seleção brasileira não tem ninguém que possa ser esse protagonista. Acabou. Eu acho que o torcedor brasileiro precisa entender que hoje a seleção brasileira está em crise em relação a craque. O Vinícius Júnior hoje é o nosso principal jogador na seleção brasileira. Mas com todo respeito, nós não podemos banalizar a palavra craque. E o Vinícius Júnior não é craque. O Rafinha não é craque. Craque é Neymar, ou melhor, foi o Neymar. Craque foi o Ronaldo Fenômeno, craque foi Rivaldo. A questão é, estamos num problema de criação de craques. Hoje nós não temos jogadores para assumir esse protagonismo. Hoje, se eu tivesse que dizer quem é o protagonista da seleção brasileira, é o treinador, é o Carlo Ancelotti. E eu acho que se o Brasil quiser ter sucesso na Copa do Mundo, que é daqui a, 80 dias... Precisa entender que o coletivo vai ser o mais importante que propriamente botar a responsabilidade de um protagonismo em um jogador. Eu acho que o Vinícius Júnior, ele tentou, e ele não vai ser esse jogador. Não adianta a gente esperar que só porque ele está vestindo a camisa 10 que ele vai conseguir ser esse protagonista. E outra, Fernandinha, a culpa não é só do Vinícius Júnior, a culpa não é só do Rafinha. Nós precisamos analisar o trabalho que foi feito na seleção brasileira nesse ciclo. Com todo respeito, a gente teve Ramon Menezes, em 2 datas FIFA. A gente teve um Fernando Diniz fazendo freelance na seleção brasileira porque ele ficou dividindo a carreira dele com o Fluminense. A gente teve um Dorival Júnior que eu até achei que poderia ter sucesso, mas passou longe desse sucesso e aí a gente só tem esperança de conseguir ter sucesso na Copa do Mundo graças à chegada de Carlo Ancelotti. Senão eu não teria nenhuma esperança. Então o ciclo da seleção brasileira foi horrível e isso atrapalha demais no desempenho dos atletas. Por que lá no Real Madrid o Vinícius Júnior tem sucesso? Olha o coletivo que ele tem ao lado dele. Por que lá no Barcelona o Rafinha tem sucesso? Olha o coletivo ao lado dele. Por que lá na Inglaterra o Martinelli tem sucesso? Olha o coletivo ao lado dele. E entre outros jogadores, o próprio João Pedro. No Chelsea ele é um jogador, na seleção brasileira é outra. Então eu acho injusto chegar e falar assim, o Vinícius Júnior não é um jogador de seleção. Como assim, gente? E o Rafinha está sendo jogador de seleção? Não, eles são. Mas é o que eu falei. O protagonismo não é para qualquer um. Isso é na vida, gente. Às vezes você trabalha num lugar que a pessoa é ótima, ela faz tudo, ela é um craque no que ela faz. Mas quando ela tem que ser uma protagonista, ela levantar... Não é dele, não é perfil dele, isso não é um demérito, é uma característica. Mas tem uma pessoa... Que quem?
Não é qualquer um que é a Helena do Manuel Carlos, não. Toma. Daqui a pouco eu vou te mostrar. Eu quero saber de vocês se ele tem capacidade. Eu sei a resposta. Que ele já foi meu protagonista. Calma. Eu sei de quem você tá falando, mas eu acho que nem titular ele vai ser, uma pena. Bota no meu telão, sabe o quê? O povo. Eu quero escutar o povo. Flavinique, os nossos amigos. Tá na Uruguaiano, Flavinho, é? Ô, Flavinho, quero saber do povo. O que eles estão achando da seleção? Se eles gostaram da seleção. Quem que eles gostaram na seleção? Se eles querem o Neymar na seleção. Tem que sempre ter esse assunto. Fala comigo, Flavinho. Boa tarde pra você. Boa tarde, Fernandinha, Caio, Vene, boa tarde pra todo mundo. Primeira vez que eu entro ao vivo no telão novo, aqui com a turma da Uruguaiana, então abre essa imagem, Jaime. Vamos aproveitar que no telão cabe todo mundo, o telão é gigante. Tá todo mundo aqui, olha que beleza, Fernandinha. Olha só, pra destacar um dos nossos protagonistas do telão do estúdio. Fernandinha, a animação aqui é sempre alto astral, é som amistoso. Brasil derrapou, o pessoal vai cornetar e vai criticar, é claro. Mas o brasileiro não desiste nunca, a esperança é grande. Na Copa do Mundo, tudo vai dar certo. É a nossa torcida aqui pra Copa do Mundo da seleção. Melhorar, que tem que melhorar, A gente viu. Qual é o que tem que melhorar? O que achou desse jogo contra a França? Horrível, o Casemiro é um fafarrão. Casemiro, você é um fafarrão. Até eu que sou peladeiro, eu dava um chute bonito de fora da área. Nem que o goleiro segura, mas eu ia dar um chute bonito de fora da área. E outro, Ancelotti, por que você não chamou o Neymar, cara? Neymar tem vaga disso aí. Vinícius Júnior, você tá horrível. O que essa mulher tá fazendo contigo? Você tá horrível, Vinícius Júnior. Pelo amor de Deus, pô. Pra você, o que te incomodou? O que tem que melhorar? Será que tá faltando Ryan? Primeiramente, boa tarde, SBT, que nós estamos na Copa com o SBT esse ano. Nós vamos ganhar essa Copa no SBT. E mandar uma boa tarde pra toda a rapaziada do Fluminense, e principalmente lá de Alves, pra ser medo, tamo junto. Marcelote, pelo amor de Deus, o homem tá no banco aí, o Ryan e Neymar, acabou, esquece o papo, entendeu? O Neymar tem que ir pra Copa, não tem ninguém melhor no Brasil do que ele. Neymar na Copa e Ryan, centroavante, acabou o papo. E pra você, o que tem que mudar? O que teve abaixo? Como é que você viu esse jogo contra a França? Vinícius Júnior tá devendo. Não joga na seleção que joga no Real Madrid. O Rafinha também no Barcelona arrebenta, chega na seleção. O que acontece, meu amigo? Vinícius Júnior, você tem que soltar mais a bola. Você tá querendo levar a bola pra casa, entendeu? E Ancelotti, o Luiz Henrique, tem que botar ele como titular, não no banco. O garoto entrou e mudou o jogo, entendeu? Vinícius Júnior, solta a bola aí, tá bom? Por favor, não leva a bola pra casa, não. Ele sabe tudo de futebol também, já mostrou aqui a tua análise, o que tá faltando, o que tá pegando, o que pode melhorar nessa seleção, o que pegou ontem contra a França, hein, meu amigo? É um amistoso, né? Complicado, né? Difícil. Ele tá tentando acertar o time, eu acredito que ele não encontrou ainda o time ideal pra Copa, mas ele vai ter mais 2 amistosos, 3 amistosos ainda. Ele vai ter tempo. Pelo amor de Deus, né, meu filho? Vamos soltar a bola, 2 toques na bola no máximo, meu filho. Não é possível. Os caras com 1 a menos, porra, jogando melhor que o Brasil, pô, sacanagem, porra. Pô, não é possível, meu irmão. Pô, leva o Neymar, meu irmão. É o que o amigo falou, é Neymar, parceiro. E o Ryan do lado, tem que botar a pegada, porra. Os caras tá andando em campo, tá passeando, porra. Tem que botar a molecada pra jogar. Fica o Casemiro, porra, já tá coroa, porra. Era melhor ter levado o Fábio de goleiro do que o Casemiro, porra. Não é possível, meu irmão. O cara andando, se arrastando em braçadeira de capitão, meu amigo. É jogar a bola, filho. Braçadeira de capitão não joga não, pô. Tu não é Cafu, porra. Agora pega a Croácia, né? Ganha da Croácia, tem que ganhar da Croácia pra levantar a moral, né? Eu vou voltar pro jogo da França. Vamos lá. O pessoal tem que entender o seguinte, o brasileiro tem que ser otimista. A França estava completa e o Brasil estava desfalcado. E mesmo assim foi 2-1. A Copa do Mundo vai ter mais jogos. Eu acho, o Lancelotti chegou agora. Eu acho que ele vai conseguir, nesses amistosos, e durante a Copa do Mundo ele vai acertar o time. O Lancelotti chegou agora, mas já pode ir embora de volta. Não é isso. Não quer mais ele não. Agora que a Copa a gente vai assistir no SBT, agora que a gente vai assistir a Copa no SBT e os caras dando mole desse jeito. Não pode não. Vamos acertar isso. Vamos acertar. Tem torcedores chilenos. O Chile não tá na Copa. Pra quem vocês vão torcer na Copa do Mundo? Sem o Chile, a torcida fica pra quem? Apoiamos a Brasil. Nego
gusta de Pulgar de Flamengo? Gran jugador, Eric Pulgar. Excelente. E Neymar tem que ir para a Copa, Neymar para a seleção de Brasil? Pero por supuesto, sí. Brasil tiene que tener los mejores jugadores, todos. E ele gosta de Neymar, Ronaldinho, Ronaldo? Neymar. Neymar. O povo quer Neymar. E esse jogo contra a Croácia, sabe que já muda um pouco o cenário contra a Croácia? Leva terça-feira que vem, tem que ganhar, né? Não dá para permanecer no erro, né? Tem que mudar, né? Tem que mudar, fazer outra estratégia. Pode ter certeza que vai estar na pressão de ganhar e a pressão dobrada de chamar o Neymar. Não tem pra onde correr. Brasil sem Neymar não tem como. Jogo decisivo, as seleções vai vir mais forte e tem que ter um cara de nome pra segurar. O Neymar com a perna quebrada segura 2 zagueiros, pô. Entendeu? É verdade, chama a atenção. Então vamos devolver para Fernandinha, vou na bagunça aqui, vamos gritar Brasil, 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 Brasil. Obrigada. Olha como é que Flavinho ficou bem nesse super telão novo, Vene Casagrande. Obrigada, Flavinho, sempre com o povo. Um beijo, um beijo. Esses são os nossos amigos, nossos comentaristas. O Diniz não fez o freelancer, como você falou, eles fazem aqui no nosso telão. Eu adorei. O cara fez bico na seleção. Eu me surpreendi quando eu falei, Vene foi bem nessa. O Diniz fez um freelancer, caramba, é mesmo. Fez um bico, pô. Fala aí, meus queridos. Chegou até aqui, deixa o like de vocês, não são inscritos, se inscrevam. Dá aquela moral compartilhando os nossos conteúdos, é 0800. E vocês se mantêm sempre informados aí pelos bastidores do mais querido. Gonzalo Plata ficou magoadinho, né? Depois de ter apagado todas as suas fotos com a camisa do mais querido, ele parou também de seguir aí o Clube de Regatas do Flamengo, após ser revelado que Gonzalo Plata levava mulheres para a concentração, chegava atrasado nos treinos, quando ele não estava em condições de treinar, porque tinha ficado na balada, tinha bebido, tinha ficado na sacanagem, ele se refugiava na fisioterapia, né? E principalmente no final do ano passado, né, no jogo contra o Internacional, tanto pelo Campeonato Brasileiro quanto pela Libertadores da América. E o Flamengo agora, com aval do técnico Leonardo Jardim, deve negociar o atacante no meio do ano. Cruzeiro fez uma proposta, a proposta essa que foi negada, foi recusada pela diretoria rubro-negra, mas também foi colocado na mesa. Caso eles queiram Gonzalo Plata, podem envolver aí Caio Jorge na negociação. Vocês acham que é uma boa o Flamengo envolver Gonzalo Plata na negociação com o Cruzeiro pelo Caio Jorge? Deixa o comentário de vocês abaixo, o comentário de vocês é muito importante.